E chegamos para o último bloco do Entrevistas. Marília, onde vivem e o que fazem os espíritos desencarnados? Uau! Essa é uma dimensão ainda um pouco confusa para nós, né? Porque, por falta de humildade, nós consideramos o nosso planeta, a nossa Terra, onde nós estamos encarnados, estamos aqui no que a gente visualiza, a única dimensão. E hoje a física quântica já comprova isso, que isso não existe. Nós recebemos vídeos diariamente pelo WhatsApp ou em qualquer outro meio de comunicação do quão pequenininho é o nosso ponto, que é a Terra. Então Deus não seria magnânimo como é e criador de tudo isso, de todo esse universo, restringindo só a nossa vida aqui, né? Nesse pontinho azul. E a vida dos espíritos, o que nós estudamos enquanto erraticidade, onde eles vivem em outra dimensão, também aqui ao nosso lado na Terra, porque nós estamos cercados dos nossos irmãos desencarnados a todo tempo. Então, tanto aqui na Terra quanto fora da Terra, esses irmãos, eles têm a sua vida própria. Em colônias espirituais, em mundos mais adiantados, bastante ainda de difícil compreensão para todos nós, mas que, ao longo do nosso processo enquanto humanidade, eles foram dando comunicações e foram transmitindo para nós sobre esses lugares. E assim eles vivem, eles não, nós já vivemos e continuaremos a viver, né? Marília, seguindo aqui o raciocínio, como que o Espiritismo explica a questão da homossexualidade? Esse assunto é muito bom. Em 1971, houve um programa na televisão brasileira que se chamou Pinga Fogo, onde o Chico foi sabatinado, né? Chico Francisco Cândido Xavier. Ele foi sabatinado naquele programa. E é até muito fácil algum curioso que queira ver, é só colocar no YouTube Pinga Fogo, 1971, Chico Xavier, homossexualidade. E é pequenininho o vídeo em que ele fala, mas ele explica de uma forma tão brilhante essa condição, onde nós, que somos espíritos criados simples e ignorantes, nós vamos encarnando, desencarnando, reencarnando. E nesses processos, em muitas das vezes, nós ocupamos um sexo. Então, eu venho no sexo feminino por necessidade de aprendizado ao longo de 10 encarnações seguidas. Então, eu venho já 10 encarnações reencarnando como mulher. Mas aí, me é apresentada a necessidade de desenvolver também qualidades, virtudes no sexo masculino. E eu venho numa 11ª encarnação num sexo, ocupando um corpo masculino. Nesse momento, eu venho gravando no meu HD, eu venho gravando quantas encarnações enquanto mulher. E essa 11ª, que eu preciso desenvolver algumas características masculinas, eu não consigo me adequar àquele corpo. E então eu posso ter dificuldades, sim. O Chico diz muito claramente que essa condição de homossexualidade, bissexualidade, ele fala exatamente assim. Heterossexualidade é uma condição em que o espírito está se adequando àquele corpo em que ele vem agora. Alguns que ainda duvidam, não conseguem se adequar de forma tranquila ao corpo que vem e que buscam as suas adequações. O que a gente precisa? Adequação? Adequação para entender como que ele vai participar daquele corpo que ele tem agora. Então, eu vim nessa encarnação como mulher. E eu posso perceber em mim algumas características que são características muito fortes do comportamento masculino. Às vezes na maneira de falar, ou na maneira de pegar, ou na maneira de agir. Mas que eu estou tentando ainda ter um pouco mais de delicadeza para abordar os temas, ou de condição de maternidade para poder cuidar melhor daqueles filhinhos que vêm com missão para mim, mas que ainda é difícil. Então eu posso sim ter algumas divergências. O que de fato a gente precisa saber dessa história toda, dando muito valor à psicologia, né?
ao quanto a psicologia é importante e que as pessoas precisam sim buscar os terapeutas dentro das suas devidas necessidades, é que o trabalho do respeito, o trabalho da compreensão esteja muito na frente do trabalho da perseguição, do trabalho do preconceito, que infelizmente é assim que acontece ainda. Então, do momento em que nós, todos, humanidade, entendermos que o que vale diante desse assunto todo é trabalhar o respeito e a compreensão, nós vamos dar um passo muito largo para colaborar com todos nós enquanto seres humanos encarnados da mesma forma, né? Agora, quais as informações que se passa sobre Jesus Cristo e Deus sob a visão espírita? Deus, que é Deus, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec, intelectual e genial que era, ele nem teve a arrogância de perguntar quem é Deus, porque nós não temos condição ainda de entendermos quem é Deus. Você não vai tirar de uma criança no primeiro ano do ensino fundamental, de forma alguma, a solução de um problema genético, porque ele não tem condição de te dar. Assim somos nós. Nós ainda somos aquelas crianças no primeiro ano do ensino fundamental, querendo entender uma condição que um geneticista lá do Projeto Genoma está tentando abordar. Nós somos isso em relação a Deus. Nós não temos condição de compreender essa grandeza. Então ele pergunta: que é Deus? E aí a resposta é essa, que Deus é a sabedoria suprema, é o criador de tudo. Então nós somos criaturas. Patrão das nossas vidas. Nós somos essas criaturas que, com muita humildade ao longo do nosso processo encarnatório, das nossas vidas, nós vamos entendendo, ou tentando, que precisamos entender e aceitar o tempo de Deus. Agora, Marília... Jesus, não. Sim, perdão, continue. Jesus, nosso grande irmão, mestre, guia, que recebeu essa função de vir para o planeta, né, 2 milênios, há mais de 2.000 anos, trazer para nós, a humanidade. Ele foi o ser que não errou. Passou seus 33 anos aqui na Terra só demonstrando amor, né? Então fica claro que a crença em Deus está nos princípios da doutrina espírita. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E Jesus, nosso grande guia, nosso grande mestre, né? Agora, Marília, vamos falar, existe muito essa questão, e do que eu já li, já vi em vídeos, é a questão do espiritismo relacionado à vida em outros planetas. Esse princípio, ele se baseia em quê? A comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios da doutrina, que vem através dos médiuns ao longo do tempo da vida na Terra, ela traz para a gente essa comunicabilidade, essas informações que nos são dadas, de que a vida não pode ser restrita aqui. Então, esses médiuns, através dos espíritos encarnados, eles comunicam através desses médiuns seus espaços, onde vivem. Existe um livro do André Luiz que se transformou em filme, que se chama Nosso Lar. Filme espetacular. É espetacular, o livro então nem se fala. Em Nosso Lar, para os curiosos, Nosso Lar é um livro bastante interessante para se começar esse entendimento. Porque Nosso Lar, ele deixa de forma muito... O André Luiz foi médico na sua última encarnação. O André Luiz foi o espírito que ditou Nosso Lar, o primeiro, mas que ditou uma série de livros para Chico Xavier. E Chico Xavier, então, tem uma coleção de livros psicografados por ele através do espírito de André Luiz. André Luiz foi um médico na sua última encarnação e que, quando desencarna, ele leva um susto, porque ele se vê no umbral, numa região... É verdade. Ele se vê no umbral, numa região de muita dor, de muito sofrimento, porque ele tinha passado aquela encarnação dele enquanto médico, desperdiçando o tempo dele em fazer o bem. Então, ele conta no livro Nosso Lar como foi o seu processo de desencarne, como foi o acordar na espiritualidade, na erraticidade, como foi o suporte que ele recebeu lá e o melhor de tudo isso,
Ele descreve a vida lá e ainda descreve o que ele precisava fazer de reforma íntima para tocar a sua evolução. Então eu acho que vale a pena muito que aqueles que têm a curiosidade de saber leiam o livro ou vejam, assistam ao filme, que elucida bastante. Então, todos os espíritos, eles não são iguais. Não, ninguém é igual. Nós não somos iguais encarnados, você entende isso? Nós aqui na Terra não somos iguais. Nós simplesmente trocaremos de dimensão. É isso. Nós estamos aqui num corpo físico hoje, nosso espírito eterno está aqui, hoje encarnando, dando vida e inteligência a um corpo físico, e ao desencarnar, nós levaremos conosco aquilo que somos agora. Ninguém vai dar esse salto quântico de que hoje eu sou Marília e eu vou desencarnar a Madre Teresa de Calcutá? De forma alguma. Marília, é mito ou verdade que os espíritos sabem de todas as coisas? No livro dos Espíritos tem uma resposta que tem uma pergunta sobre isso e a espiritualidade, os espíritos respondem que eles nos guiam mais do que nós podemos supor. E é fato, né? Nós somos bastante conduzidos pelos irmãos espirituais o tempo todo. E eles... Podem ter alguém aqui para conduzir a entrevista? Claro, alguém que chega e fala assim, pergunta isso. E também, Marília, cuidado, não fala isso. Essa condição de nos alertar é muito grande, né? Então, eles sabem porque nós somos fruto dos nossos pensamentos. Então, como a comunicação de espírito para espírito é através de pensamento, e de nós, encarnados para os encarnados também, cuidado com os pensamentos, né? Porque é um fato. Estamos sendo observados o tempo todo. Marília, nós estamos chegando ao final de entrevistas. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço e que eu possa ter colaborado de alguma forma para que as pessoas que ainda não conhecem ou que tenha curiosidade. Quem tiver curiosidade para conhecer, onde que você ministra as suas palestras? Eu participo de um grupo da Fraternidade Espírita, Irmão Pestalozzi, que é ali nas Brownies. Eu esqueci o endereço. Eu não sei o endereço, mas esse grupo fica ali nas Brownies e todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos é o dia da nossa palestra, das nossas palestras, da nossa exposição ao público. Então, toda quinta-feira tem algum expositor lá. Esse trabalho é um trabalho lindo, eu acho que é um trabalho de tranquilidade de alma, você saber que pelo menos uma horinha da sua semana você pode chegar numa casa de prece, levantar seu pensamento, saber que você está ouvindo palavras boas, tão diferentes do que nos cerca diariamente. E vale, eu vou te passar o endereço depois certinho. Por favor. E você pode colocar no dia que for conveniente para você. Marília, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Entrevistas fica por aqui e nos vemos semana que vem. Até lá.